Eu quero ler e fazer uma paráfrase de Romanos 2 e 3, onde eu trocarei a palavra judeu pela palavra cristão. Como eu tenho explicado repetidas vezes, os judeus do passado se reatualizam na história sempre. A reatualização do judeu do passado é o cristão de hoje, reagindo contra o Evangelho de Cristo, do mesmo modo que os judeus reagiram contra o Evangelho de Cristo. A única diferença é que o judeu de então matou Jesus histórico e o cristão de hoje assassina o Evangelho eterno da graça. Que vos parece? Quem anda em situação pior? Olha o que se diz. E enquanto isso, você vai ver imagens de um assalto programado como um experimento para mostrar como a natureza humana é exatamente como Paulo descreve aos Romanos. Vá observando, vai repetir umas 2 vezes enquanto eu leio, ou 3. Vá observando as reações de cada personagem. Dos assaltantes, dos assaltados, dos transeuntes, as atitudes diversas, de quem se irmana com o assaltante para pegar o dinheiro que sobrou. Enfim, observe as dinâmicas da perversão humana presente no oportunismo da quebra da lei. Como diz Paulo, a lei existe para isso, para avultar o nosso pecado, para mostrar o nível da nossa transgressão. Veja as imagens agora. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro homem, a ti mesmo tu te condenas, pois praticas as coisas que tu condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam coisas mais. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que tu te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da bondade divina e da sua tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza de coração, inconversível, impenitente, tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo. Sim, juízo que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dando a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem a todo ser humano, procuram assim glória, honra e incorruptibilidade. Mas aquele dia de juízo trará ira e indignação aos facciosos, aos que vivem em ódios, em brigas, em contendas, em raivas, que desobedecem à verdade do Evangelho e obedecem à injustiça. Sim, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer ser humano que faz o mal, seja ele quem for, cristão ou não cristão. Virá tal juízo primeiro sobre o cristão, depois sobre o não cristão. Glória, porém, e honra e paz virão sobre todo aquele que pratica o bem, independentemente de que ele seja ele cristão ou não cristão. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem terem conhecimento da informação da vontade de Deus, sem essa informação pecaram, sem essa informação perecerão, morrerão sem a informação. E todos os que com informação
explícita da vontade de Deus pecaram, mediante a informação que tiveram, a luz que tiveram, serão julgados. Portanto, o juízo maior é sobre quem diz que sabe mais. Porque os simples ouvidores da palavra não são justos diante de Deus, mas os que praticam é que serão justificados. Quando, pois, os que você chama de ímpios e incrédulos e de não cristãos, e que você diz que não tem lei, nem conhecimento, nem mandamento, nem instrução, procedem, todavia, por natureza, de conformidade com a instrução divina, mesmo não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, porque estes mostram que existe a norma do princípio eterno no coração deles. E mais que isto, as suas consciências lhes dão testemunho, seus pensamentos estão vivos, ora acusando, ora defendendo a eles, mas eles têm uma consciência viva para Deus, mesmo não tendo informações formais sobre nada. Isso se saberá, o dia da surpresa virá, sim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do coração dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu que tens por sobrenome evangélico ou cristão, repousas nas doutrinas, te glorias no santo, santo, santo Deus onipotente, que conheces a sua vontade, e dizes que aprovas as coisas excelentes, sendo instruído em tudo, na lei do Velho Testamento e no Evangelho de Cristo. Sim, tu que dizes que estás persuadido de que és guia dos cegos para esta terra, luz deste mundo para os que se encontram nas trevas, tu que dizes que tu és instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na forma da doutrina, da sabedoria e da verdade a tua jactância, tu, pois, que ensina os outros, cai na real! Por que tu não te ensinas a ti mesmo jamais? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas de tantas formas diferentes. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Dizes que tu abominas os ídolos, mas tu vives roubando o bolso do povo dos templos, sacando dinheiro deles. Em nome do teu ódio aos ídolos, tu cultuas Mamon. Tu que te glorias nas tuas leis de costumes e desonras a Deus pela transgressão da consciência mais básica do Evangelho. De que tu te glorias? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado no mundo, é por causa dessa gente que diz que conhece a Deus e vive na mentira, no engano. Porque o batismo tem valor se tu fores coerente com o Evangelho. Se, porém, tu és transgressor da palavra, o teu batismo já se tornou em não batismo. Mas se, pois, o não batismo ou não batizado, o não cristão, observa os preceitos simples do amor no Evangelho, não será, porventura, esse não cristão considerado um verdadeiro batizado de acordo com os critérios do Deus eterno? E se aquele que é não batizado, não cristão, por natureza, obedece à lei do amor, do respeito, do vínculo para com o próximo, certamente ele te julgará a ti, cristão, que não obstante a letra, a doutrina, o batismo, és transgressor do amor simples para com o próximo. Porque não é judeu, nem é cristão, nem é evangélico,
quem o é apenas exteriormente, no batismo, na ceia, na profissão de fé, na frequência aos cultos e nas confissões verbais, feitas somente segundo a carne. Porém, cristão é aquele que o é interiormente. E batismo é aquele que acontece no coração, no espírito. Não segundo a letra, as doutrinações, cujo louvor procede de homens. O verdadeiro batismo não procede de homens, mas de Deus. Aí você me pergunta, mas ô Caio, qual é então a vantagem de eu ser cristão? Ou qual a utilidade de eu ter sido batizado? Eu respondo com Paulo, muita vantagem, muita utilidade sob todos os aspectos. Eu prefiro saber do Evangelho como eu sei e ser cristão como eu sou, do que não saber do Evangelho e não saber de nada disso e não ser cristão como eu tenho a graça de ser. Por isso, eu concordo e digo, é vantajoso sobre todos os aspectos, principalmente porque a nova aliança foi dada a todo aquele que pela fé se tornou cristão, confiando na revelação de Deus dada em Cristo Jesus e por seus apóstolos. Aí alguém pergunta, e daí? E daí? Mas e daí? Se alguns não creram, como está cheio de gente entre nós que não crê, batizada, com a boca babando o nome de Jesus, mas não creu na pregação até hoje, se escandalizam do Evangelho, e daí se alguns não creram? A incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus para com os que creram? Jamais. De modo nenhum. Porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, seja ele cristão ou não, porque está escrito, para Deus ser justificado nas suas palavras e vir a vencer quando trouxer o juízo. Ou se diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, é melhor você se apresentar diante de Deus com a confissão de um homem relativo e ser justificado pela fé, do que se apresentar com a jactância das impecabilidades que só condenarão você. Por isso, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado, é melhor tu dizeres, Deus é verdadeiro, eu sou apenas um ente mentiroso na minha natureza. Mas se a nossa injustiça, ou mentira, ou engano, ou fraqueza, traz à luz a justiça de Deus, o que nós diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua palavra contundente sobre aqueles que são como são, mas em sendo como são, trazem a luz de Deus. A luz de Deus fica mais clara, contrastando com as trevas da vida deles? É certo que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, alguém pergunta, então Caio, por que eu sou ainda condenado como pecador? Eu devo estar fazendo um favor a Deus. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que nós fazemos e cremos? Tem gente por aí que diz isso de Paulo, tem gente por aí que diz isso de mim. Pratiquemos males para que venham bens. Ora, quem interpreta assim o que vem sendo dito? Paulo diz, e eu repito, a condenação desses é justa. São cínicos perversos. Não é isso que se está ensinando. O que se conclui então? Temos nós qualquer vantagem? Ora, na verdade, não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto cristãos, quanto judeus, quanto gregos, quanto alienados de qualquer ilha da terra, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há na terra nenhum ser justo, nenhum.
Nas exterioridades, aos que enganam, no coração, na subjetividade, não há nenhum justo. Nenhum sequer é inteiro. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a palavra diz, seja a lei, seja o evangelho, está dizendo àqueles que ouviram e que têm consciência da informação, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por obras de justiça, por obediências formais exteriores, de nenhum modo. Em razão de que, quanto mais conhecimento se tem, mais se enxerga o nosso próprio pecado. Agora, pois, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas que diziam: ei-lo, segui-o, como Moisés disse: virá um maior do que eu, a quem ouvireis, e esse é Jesus. A lei e os profetas disseram: eis o Cordeiro de Deus, segui-o. Sim, manifestou-se a justiça de Deus hoje, mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sem barganha, por sua graça, mediante a redenção que há, que existe, que está consumada em Cristo Jesus, a quem o Pai propôs no sangue de Jesus, a cobertura, o perdão, a propiciação, mediante a fé, para manifestar hoje a justiça dele, por uma razão, por ter Deus, na sua misericórdia e tolerância, deixado impunes os nossos pecados cometidos para trás, tendo em vista a manifestação dele acerca do dia de hoje, quando o Evangelho está chegando a você, como se Jesus estivesse nascendo agora para você, a fim de que ele mesmo seja o justo e o justificador da sua vida, se você manifestar sua fé em Jesus. Ora, já que não há nada que eu possa fazer para me jactar, Paulo pergunta: onde, pois, está a tua jactância? Foi de todo excluída, né? Acabou a idiotice. Porque lei? Das obras? Não. Pelo contrário, nós fomos salvos pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. É porventura Deus somente dos cristãos? Não é também dos não cristãos? Sim, sim, também o é de todos os homens, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o cristão, e mediante também a fé o não cristão, que não tem a informação, mas carrega pela prática da sua vida a demonstração de que tem fé no coração. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, porque a lei confirma o diagnóstico. Que diagnóstico? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A lei faz o diagnóstico, o Evangelho traz a cura. Quem crê tem perdão, graça, vida eterna. Quem crê, sobre ele Jesus já disse: está pago e consumado, descanse no meu amor. Senhor, faze a tua palavra rachar as estruturas de resistência,
Faze o Evangelho entendido por todo homem e mulher de boa vontade. Em teu nome. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.